Fala, minha galerinha do mal, estamos aqui para mais uma aula de matemática e vamos dar continuidade à resolução dos exercícios propostos do tema progressão geométrica, que é PG. Tá, questão número 30. Uma bola de borracha cai de uma altura A. Após chocar-se com o solo, atinge uma altura igual a 2/3 da anterior. E este valor se mantém nos choques subsequentes. Quanto a bola percorrerá até que pare? Pessoal, uma questão que não é muito fácil, mas vamos tentar interpretá-la para resolver da melhor forma possível, da maneira mais fácil. Pessoal, a bola aqui vai ser solta, tá? Ela está a uma altura A do solo, ok? Altura A. O que é que vai acontecer? Ela vai chocar-se com o solo aqui e vai subir. Subir quanto? Subir 2/3. Ou seja, ela vai vir para cá mais ou menos, tá? Bem, ela percorreu, ó, essa distância aqui, ela percorreu quanto? 2/3 de A. Só tem um detalhe, se ela subiu, ela vai ter que descer. Então, na medida que ela está subindo, ela vai atingir a altura máxima e após disso vai descer. Ou seja, eu tenho que contar o percurso de subida e de descida. Por isso eu multiplico por 2. Tá ok? O que é que vai acontecer? Ela vem, se choca com o solo novamente, bate no solo e sobe 2/3 da altura que ela subiu. Ou seja, o percurso de descida não foi 2/3. Então essa distância aqui vai ser quem? 2/3 de 2/3. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar 4/9 de A. Só que isso aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque é o percurso de subida e de descida. Tá ok? E assim vai seguir sucessivamente. Então, observe o que é que eu vou ter nessa soma. Eu vou ter A mais 2 que multiplica 2/3 de A, mais 2 que multiplica 4/9 de A, e assim segue infinitamente. Por que infinitamente? Porque ele vai se repetir muitas vezes, muitas e muitas vezes, só que essas distâncias que ela percorre, essa altura que ela percorre é cada vez menor, ou seja, essa altura vai se aproximando de zero. Isso caracteriza uma PG decrescente, que eu posso calcular o limite dessa soma, tá? O que é que vai acontecer aqui? Olha o que é que eu vou fazer. Vou repetir esse A, tá bom? Vou colocar o número 2 em evidência, porque todos os termos vai ter duas vezes, que é o percurso de subida e de descida. E entre parênteses aqui eu vou colocar 2/3 de A, aqui 4/9 de A. Se eu fosse calcular o próximo termo pela lógica aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Então, para encontrar o próximo termo seria 4 vezes 2, 8, sobre 3 vezes 9, 27A. E assim segue infinitamente. Observe que os termos dentro do parêntese me dá uma PG infinita de primeiro termo igual a 2/3 de A e razão igual a 2/3, que é justamente o que foi dado na questão. Ó. A altura é 2/3 da anterior. Não, por isso que é fácil identificar a razão. Tranquilo? Resolvendo, vou colocar a soma dos infinitos termos aqui, ó, que é A1 sobre 1 menos a razão. A1 vale quanto, pessoal? 2/3 de A. Sobre 1 menos a razão, que é 2/3, tá? Aí vamos fazer conta. Vai ficar aqui em cima 2/3 de A, dividido por quem? Ó, aqui basta fazer 3 vezes 1, 3. 3 menos 2 dá 1, tá? Então, a soma dessa fração dá 1/3. Ora, divisão de fração, você repete a primeira, que é 2/3 de A. Multiplica pelo inverso a segunda. O 3 sobe e 1 desce. Vou cancelar esse 3 com esse 3. O que é que sobra? Sobra aqui a soma. Resulta em 2A, tá? Repare que a resposta da questão vai ser o seguinte, ó. Vai ser o valor desse A somado com 2 vezes o valor dessa soma aqui, que a gente acabou de encontrar o valor dessa soma, que é 2A.
tá? Fazendo contas, vamos ter A mais 2 que multiplica 2A dá 4A. 4A somado com A dá 5A, que é a resposta. A é uma distância qualquer. Pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 500, pode ser 250, o que for. Então, se esse mesmo problema tivesse dado uma altura de 100, ele teria que percorrer 5 vezes 100, que seria 500 metros. Se a altura fosse, sei lá, de 500, o percurso total seria 5 vezes 500, que dá 2.500. E assim segue o baile, beleza? Questão agora de número 30, que diz assim, ó, a soma dos termos de ordem ímpar de uma PG infinita é 20, ou seja, A1 mais A3 mais A5 e assim infinitamente, essa soma infinita é igual a 20. Os termos de ordem ímpar, A1, A3, A5, A7 e assim por diante. A soma dos termos de ordem par dessa mesma PG é 10, ou seja, a ordem par A2, A4, A6 e assim por diante. Essa soma vai dar 10. Pergunta, quem é o terceiro termo? Ou seja, quem é o A3? Bem, aqui eu posso efetuar a soma desses termos, tá? Soma essas duas equações e vou encontrar o seguinte. Quando eu somar os termos de ordem ímpar com os termos de ordem par, eu encontro a soma de todos os termos da sequência. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 e assim por diante. Essa soma vai dar 20 mais 10, 30, tá? Bem, pessoal, daí você observa que isso daqui é a soma dos infinitos termos de uma PG. No caso aqui que é igual a 30, tá? Bem, o que é que acontece? A soma dos infinitos termos vai ser A1 dividido por 1 menos a razão, que é igual a 30. Quando eu chego nessa expressão, eu fico sem saída. Porque eu não sei quem é A1 na minha PG e também não sei quem é a razão, tá? Então daí eu vou ter que arrumar outra estratégia para resolver essa questão. Observe o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa primeira equação e vou escrever os termos da seguinte forma. Vou colocar A1 mais. Quem é o A3? A3 pode ser escrito como A1 vezes razão ao quadrado. Assim, visto nas aulas anteriores. Quem é o A5? O A5 pode ser escrito como A1 vezes razão elevada a 4. E assim segue infinitamente. Isso aqui tem que resultar em 20, não é isso? Beleza. Vou fazer o mesmo procedimento com essa segunda equação. Quem é o A2? A2 é A1 que multiplica a razão. Quem é o A4? É A1 que multiplica a razão a terceira. Quem é A6? É A1 vezes razão a quinta. E assim segue infinitamente, onde essa soma dá igual a 10. Bem, a estratégia que eu vou adotar é uma estratégia parecida com a que eu adotei numa questão aí anterior, né? nas aulas anteriores. Eu vou pegar a primeira equação e dividir pela segunda. Então, peguei essa primeira e dividi pela segunda, consequentemente, vou dividir o 20 por 10. Tá ok? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o numerador e colocar A1 em evidência. Daí vai ficar A1 dividido por A1, dá 1. A1Q quadrado dividido por A1 dá Q quadrado. A1Q a quarta dividido por A1 dá Q a quarta. E assim segue infinitamente. Tá? Sobre... Eu vou colocar o termo comum em evidência nesse segundo membro aqui, tá? O que é que vai acontecer? O termo comum em evidência vai ser o A1Q. Então, quando eu dividir A1Q dividido por A1Q, dá 1. A1Q terceira dividido por A1Q dá Q quadrado. A1Q a quinta dividido por A1Q vai dar Q a quarta e assim segue infinitamente. Essa divisão vai dar 20 dividido por 10, que é 2. Bem, com isso, pessoal, fica fácil ver que eu vou cancelar A1 com A1 e vou cancelar toda essa soma com esta daqui, porque elas são somas iguais. Daí, como eu cancelei aqui em cima, sobrou 1 e aqui embaixo sobrou apenas esse Q, tá? Então vai ficar 1 sobre Q igual a 2, tá? Se eu inverter o primeiro membro,
eu tenho que inverter o segundo membro. O inverso de 1 sobre Q dá Q, e o inverso de 2 é 1 meio, tá? Com essa estratégia eu consigo encontrar a razão. Dessa forma, basta substituir agora aqui, ó, A1 sobre 1 menos a razão que é meio. Isso aqui tem que dar 30. Daí, A1 sobre 1 menos meio dá meio, que é igual a 30. Utilizando aqui produto dos meios igual a produto dos extremos, eu encontro o seguinte, ó. Eu encontro que A1 vai ser igual a 30 que multiplica meio. Ora, metade de 30 é 15. Dessa forma, a resposta vai ser a seguinte. Como a questão está querendo o terceiro termo, o A3 é igual a A1 vezes razão ao quadrado. A3 é igual a A1, que vale 15, vezes a razão que é meio ao quadrado. A3 vai ser igual a 15, que multiplica 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Resposta 15 quartos. Alternativa correta, letra A. Questão bem legal, né, pessoal? Vamos lá, próxima questão. Questão de número 33. Simplificando a expressão, obteremos o que exatamente? Ora, começa com raiz de 3, começa com raiz cúbica de x. O segundo termo é raiz cúbica de raiz cúbica. Raiz cúbica de raiz cúbica, basta fazer 3 vezes 3, que é 9. O próximo termo é raiz cúbica de raiz cúbica de raiz cúbica. Ou seja, vai ficar raiz de 3 vezes 3 vezes 3. Raiz 27 de x. E assim segue infinitamente. Bem, quando a gente estuda função exponencial, potência, raiz, a gente sabe facilmente que a raiz pode ser transformada em expoente fracionário. Ou seja, raiz cúbica de x vai ser a mesma coisa do que x elevado a 1/3. Vezes raiz nona de x é x elevado a 1/9. Vezes raiz 27 de x é x elevado a 1 sobre 27. E assim segue o baile. Pessoal, multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base que é x e vou somar os expoentes. 1/3 somado com o nono, somado com 1 sobre 27. E essa soma segue infinitamente. É fácil perceber que essa soma de expoentes é uma PG infinita, onde o primeiro termo é 1/3 e a razão também é 1/3, tá? Não, daí você colocando na forma da soma, vai ficar 1 sobre 1 menos a razão. A1 é 1/3 sobre 1 menos a razão, que também é 1/3. Então, 1/3 aqui no numerador, dividido por 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, aqui embaixo vai ficar 2/3. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Cancela 3 com 3, sobra 1 meio. Então, 1 meio é o valor daquela soma. Daí, pessoal, a resposta da questão vai ser o seguinte, ó. No lugar dessa soma aqui, eu coloco quem? Coloco simplesmente 1 meio. Foi o resultado da soma. X elevado a 1 meio é a mesma coisa do que raiz quadrada de x. Resposta correta, letra B. Raiz quadrada de x. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de resolução de questões, parte 2. Espero que todos tenham gostado. Continue estudando e até a próxima. Fique com Deus.